Bom dia aos irmãos e irmãs, graça e paz, nesta manhã de domingo, dia 13 de junho de 2021. Com muita alegria estamos aqui no templo da Igreja Metodista na Lapa, para celebrar o nosso Deus, juntamente com todos os irmãos que estão presentes e também com os nossos irmãos que vão assistir o culto às 18 horas, o nosso culto online. Então, queremos convidar a todos para abrirmos a palavra do nosso Deus, no livro de Salmos, capítulo 92, do verso 1 ao verso 4. Salmo 92, do verso 1 ao verso 4, é um hino de gratidão ao nosso Deus. Diz assim a palavra: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Amém? Quero convidar os irmãos, aqueles que puderem, a se colocar em pé. Vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Lembrar os atos salvíficos do Senhor na nossa história como igreja, na nossa história pessoal também. Quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Então, nessa manhã, no momento que eu estou fazendo uma oração de adoração, eu quero convidar também os irmãos a trazer à memória aquilo que dá esperança ao seu coração, e que você também possa fazer a sua oração de adoração nesse momento, mesmo silenciosamente, mas Deus estará recebendo. Amém? Então vamos orar. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Senhor. Nós estamos diante da tua presença, Pai, nesta manhã de domingo, para celebrar culto ao Senhor. O nosso coração se enche de alegria, Pai, quando lembramos dos atos do Senhor na nossa vida. Nós, nesse momento, ó Deus, também lemos o Salmo 92, um salmo de gratidão ao Senhor, pelos inúmeros feitos que o Senhor tem feito. Nós nos alegramos, Pai, pela vida desta igreja, por essa comunidade, pela vida de cada irmão e irmã que seja visitado nesse momento aqui no nosso culto presencial, que sinta e receba essa alegria que vem do Senhor. Que o Senhor abençoe também cada irmão e irmã que vai participar desse culto, no culto online, ó Deus, mais tarde. Pai, que possamos ser aquecidos pelo teu Santo Espírito nas nossas vidas, ó Pai. Nós estamos aqui para te prestar adoração, louvor, ó Deus, nesse momento tão especial, que é momento de culto. Que o Senhor receba, ó Pai, a nossa adoração nessa manhã. Que o Senhor fale conosco por meio dos louvores, por meio das leituras bíblicas, por meio da oração, por esse momento também de comunhão com os nossos irmãos aqui presentes nessa manhã. Fica conosco, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, amados, vamos cantar o hino 315. Crer e observar.
Amém. Os irmãos podem sentar. Nesse momento quero convidá-los para o tempo de confissão. Vamos abrir novamente a palavra do nosso Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 17, do verso 22 ao verso 23. Ezequiel 17, verso 24, verso 22 e verso 23. Vamos fazer a leitura. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei a ponte de um cetro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo, mas tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda a sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda a espécie. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nos nossos corações. Nesse contexto de confissão, esses versos estão num contexto maior do capítulo 17, que traz para nós a parábola das duas águias e da videira, falando de reinos, de alianças políticas, de traições nesses reinos, e também reinos que não têm a Deus como Senhor para governar as ações de seus governantes. E nesse contexto, o profeta traz essa palavra, que Deus levantará a ponte, um broto ou galho, e aí faz uma metáfora falando do nosso Rei Jesus como Messias, como Salvador e também como Senhor de todas as nações. E nesse contexto de confissão, quero convidar os irmãos para nós apresentarmos a nossa nação diante do nosso Deus, apresentarmos os pecados da nossa nação, apresentarmos os líderes da nossa nação, do governo executivo, do governo legislativo, do governo judiciário, apresentarmos os nossos governantes estaduais, os nossos governantes municipais, deputados. Eles devem ser alvos da nossa oração. Nós devemos pedir a bênção do Senhor sobre esses homens e mulheres revestidos de autoridade, assim como nós devemos orar pela igreja do Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo, tão difícil, tempo de pandemia, onde a gente deve orar também pela saúde, saúde física, saúde emocional e saúde espiritual do nosso povo. Que Deus possa iluminar a mente desses governantes, para colocar como prioridade aquilo que é vital para a saúde do nosso povo. Quando eu li esse texto, que é sugestão do nosso anuário litúrgico, um dos textos selecionados veio muito forte ao meu coração. Nós precisamos continuar orando pela nossa nação, pelas outras nações também, louvar a Deus por governadores que têm levado aos seus estados vacina nesse tempo, porque é bênção do Senhor para a população. Então eu quero convidar a Igreja Metodista na Lapa nessa manhã a nós apresentarmos diante do Senhor, amém? A nossa nação, colocando diante de Deus, que o Senhor venha sondar os nossos corações também. Nós vamos ter alguns minutos de oração silenciosa e depois nós vamos ter uma oração audível. Eu vou pedir para o Rogério fazer essa oração, tá bom?
Senhor Deus, nós queremos, neste momento, Pai, nos aproximar do Teu altar e deixar diante dele, Senhor, as nossas imperfeições, as nossas falhas. Queremos ser transformados pela santidade, Senhor, por esse processo de santidade que o Senhor nos propõe a cada dia. Nós queremos apresentar, como foi lido, Senhor, os nossos governantes, os nossos líderes, Pai, da nossa nação, todas as instâncias, tanto legislativo, o executivo, o judiciário, Senhor. Nós queremos apresentar, Senhor, o nosso presidente, ministros, Senhor, deputados, vereadores, deputados estaduais, todas as instâncias, Pai, diante de Ti. Queremos Te pedir que venha repreender esse espírito, muitas vezes, que acomete as nossas lideranças, Senhor, que faz eles pensarem mais neles do que na população. Tem misericórdia, Pai. Tua palavra diz que quando o justo governa, a cidade se alegra. E nós queremos ver se cumprindo em nossa nação isso, Pai. Homens e mulheres que nos governem com justiça. Queremos também apresentar a nossa sociedade, Pai, os valores que ela traz consigo, Pai. Vai moldando, vai transformando, Senhor. Que possamos romper, Senhor, com aquilo que não visa com a Tua santidade. Possamos viver, Senhor, numa sociedade que preze pelo amor ao próximo, pela valorização à vida. É o que nós Te pedimos, Pai. Apresentamos também, Pai, pedindo misericórdia por essa situação que acomete não só o Brasil, mas o mundo, Pai, dessa enfermidade. Queremos Te pedir, Senhor, que nossos irmãos, nossas irmãs possam ser salvos, Senhor, dessa pandemia. É o que nós Te pedimos no nome santo de Jesus. Agradecidos pelo Teu perdão. Amém. Amém. Nesse mesmo capítulo, Ezequiel 17, verso 24. Diz assim, palavra de esperança: saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Vou ler novamente o texto. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Amém? Falando de forma enigmática, por parábola, mas falando de reinos, falando de nações, falando de um tempo de juízo, mas também de bênção, porque o juízo de Deus é cheio do seu amor, cheio da sua justiça e da sua misericórdia, e que Ele possa nos abençoar como nação, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar o Ministério de Louvor, uma parte dele, né? Para nesse momento nos conduzir no momento de louvor, tá bom? Amém, irmão e irmã? Convido vocês, aqueles que podem, a ficar de pé nesse momento. Nós vamos cantar a canção Eu Te Busco. Postei no grupo da igreja, se vocês tem no seu celular o grupo de WhatsApp da igreja, as letras estão contidas lá, as letras de hoje. E vamos cantar então, Eu Te Busco, buscar ao Senhor nesta manhã, amém?
Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Eu lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. E cada vez que a nossa fé é provada, nós podemos romper em fé, em nome de Jesus. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são
orar pelos dizimistas e ofertantes da nossa comunidade, agradecendo também aqueles que contribuíram com as cestas para a provisão daqueles que não podem se sustentar nesse momento. É um momento difícil para todos e graças a Deus que com a sua boa mão tem provido as nossas vidas de tal forma que podemos ajudar outras pessoas. Então, vamos orar nesse momento agradecendo a Deus por essa provisão. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos te louvar nesta manhã, porque apesar das dificuldades, Senhor, o Senhor nos convida a romper em fé, como acabamos de cantar, Pai. Porque a fé nos sustenta, Pai. A fé no Senhor Jesus é que nos sustenta. E podemos confiar, Senhor, que seremos assistidos, Senhor, em todas as nossas necessidades, tanto as necessidades físicas, de alimento, de vestimenta, quanto as necessidades emocionais e espirituais, Senhor, somos assistidos pelo Teu Espírito Santo, nos confortando nas nossas tristezas, nas nossas dificuldades nestes dias, e podemos, Senhor, ter a esperança de dias melhores. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pelos irmãos e pelas irmãs que puderam contribuir, seja com valores levantados para esta comunidade, seja por alimentos também arrecadados. Nós queremos agradecer, Senhor. E é da Tua mão que nós recebemos e é dela que podemos ajudar, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos que aqueles que porventura não puderam ajudar, que precisam de uma recolocação, que estão num momento de dificuldade também, que possam experimentar a Tua provisão e a abertura de portas, Senhor, que o Senhor pode dar, uma nova colocação, um novo emprego, um momento melhor também na sua vida. Nós queremos te pedir isso, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoe aqueles que vão lidar com esses valores também, Senhor. É o que nós te pedimos nesta manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu todos damos. Amém. Nesse momento queremos convidar o Rogério, ele vai trazer a palavra do Senhor nessa manhã. Que o Senhor abençoe e use a sua vida na ministração da sua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Convido vocês a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 26 a 34. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Nós faremos a leitura dessa porção da palavra de Deus que foi nos sugerida no nosso anuário litúrgico para esse dia. Diz assim a palavra do Senhor. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, e depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais:
A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Amém. Para você entender essa porção da palavra, do capítulo 4, você tem que fazer um passeio por esse capítulo. O capítulo 4 de Marcos, ele de forma, através de parábolas, ele apresenta Jesus, ele coloca Jesus apresentando o reino de Deus. O foco principal deste capítulo, Jesus reúne as pessoas, ele está reunido aqui à beira-mar, e ele está apresentando o reino de Deus a essas pessoas. Mas essa forma de apresentar de Jesus é uma forma didática. Jesus, ele era chamado de Rabi pelas pessoas, porque o Rabi era o mestre que se assentava e ensinava as Escrituras para as pessoas. E nesse sentido, Jesus, ele utilizava essa forma didática da parábola. Se vocês fizerem um passeio pelo capítulo 4 de Marcos, vocês vão notar Jesus apresentando o reino de Deus, e para isso usando a figura muito comum na Palestina, que é a figura agrícola. Aqueles homens e mulheres eram acostumados a passar por plantações, a testemunhar homens preparando a terra. E você pode fazer uma pesquisa naquele terreno da Palestina. É um terreno muito difícil, é um terreno pedregoso, é um terreno muito complexo para a agricultura. Então era necessário aplicar uma preparação da terra. Então era uma coisa muito corrente ali naquela sociedade a agricultura. Era também muito comum as pessoas presenciarem homens com uma sacolinha cheia de sementes, andando pelo terreno, espalhando sementes. A terra preparada, depois de preparada, eles vão lá, abrem pequenos buracos naquele terreno e lançam sementes. Então Jesus estava falando de algo que aquela população conhecia muito bem. E ele estava apresentando o reino de Deus dessa forma. Mas, se você também notar no capítulo 4 de Marcos, você vai notar presente um verbo muito importante. Se vocês fizerem uma análise comigo do capítulo 4, já no capítulo 3, já no versículo 3, Jesus fala assim. Jesus fala: ouvir a parábola. O verbo ouvir está presente em vários momentos nesse capítulo. Ele começa falando: ouvir a parábola. No versículo 9, se vocês notarem, ele começa a falar: e acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais uma vez o verbo ouvir. Marcos 4, 11 e 12 diz: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os de fora
tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam. E olha, mais uma vez, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e haja perdão para eles. Mais uma vez aqui presente o verbo ouvir. No versículo 14, na explicação da parábola, Jesus explicando a parábola para os seus discípulos, mais uma vez presente o verbo ouvir. O versículo 14, o semeador semeia a palavra. E no verso 15 ele fala assim, à beira do caminho, a semente à beira do caminho, é os que ouvem, e logo Satanás vem e tira a palavra. Aqui, mais uma vez, o verbo ouvir. Versículos 16 e 17 apresenta o solo rochoso da parábola do semeador. E a explicação é, ouvindo a palavra, eles não têm raiz mesmo em si, e vem a perseguição e logo se escandalizam. Mais uma vez presente aqui o verbo ouvir. Versículos 18 e 19. A semente entre os espinhos. A explicação é, quem ouve a palavra e os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza e as ambições sufocam a palavra e tornam-a infrutífera. Mais uma vez aqui o verbo ouvir. Versículo 20. A boa terra. Os que ouvem a palavra recebem frutificando a 30, a 60 e 100 por um. Mais uma vez, ouvir. E mais uma vez, versículo 23, o verbo, a expressão, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nós podemos ver que o redator, Marcos, aquele que registrou o Evangelho de Jesus, a história e a tradição bíblica diz que ele andava com Pedro, e tudo que Pedro pregava, ele ia registrando para que pudesse montar o Evangelho, para que chegasse a nós hoje. Por várias vezes, ele notou essa expressão, ouvir. Nós vivemos um tempo em que várias coisas nos auxiliam no aprendizado, mas naquela sociedade, as pessoas que tinham leitura eram muito poucas. As pessoas com conhecimento da técnica da leitura, de conseguir abrir um livro e ler, eram mínimas. Eram os escribas, os fariseus também tinham o domínio da leitura. Mas grande parte daquela população analfabeta tinha contato com a palavra de Deus através da audição, através de ouvir Rabi, os mestres daquela época, ensinando o Evangelho. Daí a importância que Marcos dava para este verbo, o verbo ouvir. Porque você, homem ou mulher daquela época, só poderia ter contato com as verdades bíblicas, com as verdades do Evangelho, através da sua audição, de ouvir alguém lendo a palavra, ou de ouvir alguém falando o que Jesus tinha dito. Então, Jesus expõe o reino e aquelas pessoas estão ali escutando Jesus. Só que várias pessoas ali estavam escutando Jesus, escutando seus ensinamentos, escutando as suas instruções, mas como o próprio Jesus diz, certa vez, muitos não iam compreender. Apesar de estar ouvindo as mesmas lições, as mesmas palavras, alguns eram boas terras. O seu coração recebia a palavra de Deus de uma forma agradável, receptiva, entendendo a preciosidade daquela palavra e aplicando na sua vida e tendo a sua vida transformada por aquela palavra. Outras pessoas, pelo seu orgulho, iam ouvir a mesma explicação, a mesma palavra,
o reino de Deus sendo apresentado da mesma forma, mas no seu coração não ia entrar. Ou ia entrar até naquele momento, ele ia ficar emocionado, ia ficar com o seu coração preenchido, mas ao sair dali, vendo a dificuldade da vida, ele logo ia se esquecer daquilo que foi falado e ia voltar para o seu cotidiano. Outras pessoas iam receber a mesma palavra, a mesma explicação do reino, mas ia estar tão voltadas para as coisas do mundo, em conquistar, em receber, em galgar posições na sua vida, que aquela palavra ia ficar para segundo, terceiro, quarto plano na sua vida. Ia ser só uma lembrança boa de alguém que falou algo que o emocionou naquele dia, mas que não fazia parte da sua vida. Mas também há aqueles, que aquela palavra ia ser tão forte, que, como diz aqui, no final da explicação da parábola, ele não ia ficar só consigo. Ele ia levar aquela palavra, e aquela palavra ia multiplicar. Ele ia espalhando, ia fazendo outras sementes. Como nós vimos no final da explicação, no final do 4, há várias fases. Há o ramo pequeno, tenro, frágil. Há uma espiga vazia, que já tem uma segunda fase de desenvolvimento, há um crescimento, mas há uma fase em que a espiga já está cheia de sementes. E essa é a fase em que aquela espiga ela potencializa o crescimento do reino. São aquelas pessoas que recebem o Evangelho de tal forma, com tanta alegria, que elas não conseguem ficar com o Evangelho só para ela. Onde ela vai espalhando os sementes. Então, para você entender o Evangelho, no capítulo 4, você tem que ter sempre essas duas perspectivas. A perspectiva do reino como uma semente boa, a perspectiva dos nossos corações como a terra que essa semente vai cair, e a perspectiva de que esse reino ele só é entendido pelos ouvidos daqueles que estão dispostos a ouvir. Várias vezes Jesus fala, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ouvir, entender e obedecer. Muitos passam pela primeira fase desse processo. Ouvem. Temos aqui, nessas parábolas, várias pessoas ouvindo. E ficaram só na primeira fase. Outros transcenderam a primeira fase e foram para a fase da compreensão. Compreenderam intelectualmente a importância dessa palavra, a importância desse ensino. Puderam, sim, ver um sentido no reino de Deus. Mas pararam por aí. Entenderam. Mas aquele que transcende a segunda fase e vai para a fase da obediência, esse sim é a boa semente que produz, que espalha a palavra de Deus por onde passa. O convite do Senhor Jesus nesta manhã é que possamos transcender a nossa audição. Transcendendo a nossa audição, possamos compreender as verdades do Evangelho. E depois de compreendidas essas verdades, que nós passemos a uma fase muito importante, que é a aplicação dela em nossas vidas. Você pode, meu irmão e minha irmã, estar aqui nessa igreja, ou em qualquer comunidade que você participe, ouvindo a palavra, domingo após domingo, ligar o seu rádio durante o seu trajeto do trabalho, ouvir uma mensagem evangélica através do seu rádio. Você pode também receber várias publicações
abrir a sua internet e ver pregadores do mundo todo pregando a palavra. E mesmo assim, não sair da primeira fase da audição. Você pode também passar por esse processo todo que eu falei agora e até compreender também. Entender intelectualmente a importância da palavra, mas aquilo não fazer diferença para a sua vida. O que o Senhor Jesus espera das nossas vidas é que possamos atingir a terceira fase, que é, além de ouvir, compreender, aplicar, obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Pegar esses princípios do reino de Deus e aplicar na nossa vida. Fazer da palavra de Deus um guia prático. Não algo teórico, não algo bonito, mas experimentar a aplicação. E assim, através da nossa vida, ver a multiplicação do reino de Deus. De tal forma que uma semente pequena, que é uma vida simples, a nossa vida é uma pessoa individualmente atingindo várias vidas através do seu testemunho, através da sua coerência com a vida da palavra de Deus, impactando outras vidas. Esse é o grande segredo do Evangelho. Vidas transformadas, transformando outras vidas. Aquela geração do primeiro século teve a vida transformada de tal forma que as pessoas olhavam e caía na graça do povo, aquela comunidade. As pessoas olhavam e falavam assim: esse povo se ama tanto, é uma comunidade coesa, uma comunidade tão unida, eu quero fazer parte disso aí. E Deus, através do Espírito Santo, ia agregando cada dia mais pessoas à comunidade, porque iam sendo impactadas pelas vidas daqueles homens e mulheres daquele primeiro século. Eu e meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você, inspirado por essa palavra, a transcender a audição, transcender a compreensão e passarmos à prática do Evangelho. Amém? Quero orar pela sua vida. Vamos ficar de pé, aqueles que podem, agradecendo a palavra de Deus nessa manhã. Senhor Deus, a Tua palavra é viva, é eficaz, é mais cortante do que a espada de 2 gumes, Senhor. E nós queremos nesta manhã, Senhor, transcender, Pai, a nossa audição. Muitos naquele dia puderam ter o privilégio de ouvir o próprio Senhor Jesus falando essa parábola, explicando essa parábola. E mesmo assim, alguns deles se perderam, porque não transcenderam a audição. Tiveram o privilégio de entender essa palavra pelo próprio Mestre, mas não aplicaram para a sua vida e também se perderam, Pai. Nós queremos, apesar de não estar aqui fisicamente o Senhor Jesus falando, mas nós temos as suas palavras aqui escritas na Bíblia. E elas estão diante de nós nesta manhã. E nós queremos ser a geração, Pai, 2000 e tantos anos depois, que possamos transcender a audição, passar pela compreensão da palavra e atingir o nível de obediência, de aplicação dessa palavra para as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos inspira através do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Teu Espírito Santo mostre com clareza aquilo que o pregador não conseguiu falar nesse momento, mas que possamos levar para a nossa semana, para o nosso dia a dia, Senhor. Que essa palavra ela não pode estar só no intelecto, só na nossa audição, mas ela tem que ser vivida. É o que nós te pedimos nesta manhã, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar. Amém. Sejamos fortalecidos pela palavra do Senhor, que o Senhor também fortaleça a sua igreja
Vamos cantar o hino de número 204. Fortalece a tua igreja. Vamos levar mais uma semente da palavra plantada nos nossos corações essa manhã. Vamos receber a bênção. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre a igreja do Senhor, em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.